Muito bem, é o Gazeta Entrevista que está no ar pela sua TV Gazeta, Rede Record de Televisão. Quero agradecer em primeiro lugar, a gente sempre agradece a Deus por tudo de bom que tem nos feito, pela vida, por tudo o que temos recebido dos altos céus. Muito obrigado a Deus por tudo. A você, meu amigo, minha amiga, que nos acompanha em todo o estado do Acre pelo sinal da TV Gazeta, da Rede Record de Televisão. Olha que neste domingo temos eleições e o recado da TV Gazeta é: faça valer a sua cidadania, o seu direito de escolher quem vai representá-lo na Câmara Municipal, nas câmaras municipais, quando me refiro também aos diversos municípios do interior, e seu prefeito. Ele será o síndico da cidade, aquele que vai te ouvir, que vai resolver o problema da sua rua, ou pelo menos tentar resolver. Então, não venda seu voto, não troque seu voto por favor. Não aceite aquela famosa cantada do político inescrupuloso, tá certo? Faça valer a sua cidadania e o seu direito de escolher corretamente os próximos mandatários municipais, tá bom? Agora deixa eu dar uma dica também da Auto Acre, a sua concessionária Kia Motors em Rio Branco. Aproveite o sábado, dê uma passadinha na Auto Acre, dê uma volta de Picanto, Cerato, Kia Soul, Sportage, Sorrento V6 4x4, duplo teto solar panorâmico e outros veículos apaixonantes com 5 anos de garantia. Tem promoção para o Cerato a partir de R$ 55.900, Kia Soul com entrada de 50%, saldo em 24 parcelas sem juros, taxa zero, é isso mesmo. Pega o restante, divide em 24, você paga sem juros, tá bom? É promoção por tempo limitado na Auto Acre, sua concessionária Kia Motors em Rio Branco, seja VIP, seja Kia. Muito bem, nós vamos tratar de um tema muito importante. Eu vou falar em 2 blocos com o doutor Fábio Maia, delegado da Polícia Federal no estado do Acre. Doutor Fábio, que é natural do Recife, no Pernambuco, e nos fala sobre o trabalho da Polícia Federal no dia das eleições. A PF é a instituição responsável e competente pela fiscalização, pelo policiamento no dia das eleições. Doutor Fábio, muito boa noite. Opa, boa noite, Alain. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Doutor Fábio, como será o trabalho da Polícia Federal para coibir os crimes eleitorais em 7 de outubro? Bom, não é mistério para ninguém que o efetivo nosso ele é muito pequeno, ele é mirrado. Nós procuramos gerenciar da forma o mais inteligente que nós conseguimos, né? Então, o que é que a gente faz? A gente procura ver, com base nas eleições precedentes, o que é que ocorreu, quais foram os locais que teve mais incidência de ocorrências, de delitos eleitorais e coisas dessa natureza, e a gente procura direcionar o nosso efetivo para ir para esses locais. Então, aqui no estado do Acre, a Polícia Federal tem 3 unidades permanentes, né? Nós temos a Superintendência em Rio Branco, temos a delegacia em Epitaciolândia e uma delegacia em Cruzeiro do Sul, né? Temos alguns postos também. Então, o que é que a gente tentou fazer? A gente tentou reforçar o nosso efetivo em alguns postos, como, por exemplo, em Marechal Thaumaturgo, Santa Rosa do Purus, onde chegaram notícias de algumas ocorrências um pouco que requeriam uma atenção. Uma atenção mais cuidadosa. Uma atenção mais cuidadosa, né? E nós também mandamos equipes para algumas localidades no interior. Então, por exemplo, o município de Sena Madureira, nós mandamos uma equipe para lá, para tomar conta de lá e da cidade de Mané Urbano, o município de Tarauacá, para tomar conta de lá e Feijó, Boca do Acre, que apesar de não ser no estado do Acre, mas é atribuição da superintendência em Rio Branco. Olha só, quer dizer que a superintendência em Rio Branco também cuida dos problemas de Boca do Acre, se houver, no caso, a fiscalização de crimes eleitorais. O estado do Amazonas é um estado desproporcionalmente grande, né? Ele é paquidérmico do ponto de vista territorial. Então, a Superintendência da Polícia Federal em Manaus, que é uma unidade, diga-se de passagem, inclusive, maior do que a nossa superintendência aqui no estado do Acre, ela fica a uma distância muito grande, quase que cavalar, de Boca do Acre e outros municípios do sul do Amazonas. Então, como o acesso é todo por carro, então ela faz parte da circunscrição da superintendência nossa aqui em Rio Branco. Trocando em miúdos, é uma mãozinha, um favor que a superintendência do Acre dá para o Amazonas, né? Trocando em miúdos. É mais ou menos isso. Pode-se dizer assim. Doutor Fábio, a Polícia Federal, como nós falamos,
é quem tem competência, mas terá também o apoio de outras polícias, lógico. no caso dos locais mais afastados, como o senhor mesmo falou. Esse apoio é logístico, é um apoio também de aparato policial. Como é que funciona essa parceria? O Tribunal Regional Eleitoral tomou a iniciativa de fazer uma série de reuniões no período que antecedeu as eleições. E eu até gostaria de fazer um agradecimento público ao pessoal da Secretaria de Segurança Pública, que foi muito solícito. Tudo que a gente pediu, o pessoal fez questão de atender dentro da medida da possibilidade deles, né? O que acontece é o seguinte, é que, como você falou no início do programa, a princípio a atribuição para apurar e lavrar procedimentos referentes a delitos eleitorais é da Polícia Eleitoral, da Polícia Federal. Mas existem hipóteses em que, por exemplo, a Polícia Civil pode atuar nos casos em que nós não estamos presentes. E como é impossível estar onipresente num estado tão grande como é o estado do Acre, é possível que haja, por exemplo, a lavratura de ocorrências, como flagrantes, termos circunstanciados e coisas dessa natureza por parte da Polícia Civil. O pessoal da Polícia Civil foi muito solícito, como eu já havia dito, e existem algumas localidades no estado do Acre que não tem, por exemplo, delegado lotado, delegado de Polícia Civil. E eles fizeram questão de deixar bem claro que eles iriam mandar o delegado de Polícia Civil para essas localidades. Então, eu diria que hoje, no estado do Acre, de acordo com o que nós combinamos, não existe a menor possibilidade de ter uma ocorrência sem ter uma autoridade policial para lavrar essa ocorrência. É uma problemática que tinha antigamente No passado, e que hoje exato. já não tem mais. Todos os 22 municípios terão policiamento para fiscalizar as eleições. Todos os 22 municípios terão autoridade policial, a Polícia Federal estará presente e onde não estará presente, a Polícia Civil e a Polícia Militar estará presente também. As denúncias anônimas que foram centenas nas eleições de 2010. Havia um número para a denúncia. O que ocorre é que depois de conversar com algumas autoridades, juízes eleitorais, o próprio presidente do TRE, desembargador Pedro Ranzi, nos foi informado que não haveria mais o Disque Denúncia, o telefone. Nós perguntamos, olha lá, o problema é que muitas denúncias, a imensa maioria, eram denúncias falsas, ou denúncias que não tinham nenhum tipo de veracidade, outras absolutamente inverossímeis, enfim. Foi isso que levou o fim desse Disque Denúncia, doutor? Olha, é pior ainda, porque algumas vezes você tem o sujeito lá, o pretenso engraçadinho, que liga para fazer trotes e coisas do gênero, mas a gente percebeu, ou pelo menos foi uma reflexão, a conclusão que a gente chegou após a gente depurar os números da última eleição, que o pessoal fazia exatamente o contrário. O pessoal telefonava, não para dizer uma coisa que estava acontecendo, eles telefonavam para tentar tirar de tempo a equipe policial e fazer por trás, pelas costas, o delito eleitoral. Então, se era uma distribuição de cesta básica numa localidade, vinha lá um sujeito, lá um espertalhão, dizer que estava sendo em outra localidade, como o cobertor é curto, né? A gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Muitas vezes deslocava-se uma equipe, perdia esse tempo com aquele deslocamento e quando se via, por debaixo das nossas barbas, passava o ilícito eleitoral em outra localidade. Então, nas reuniões que nós tivemos, ficou bastante claro que esse Disque Denúncia, da forma como ele estava sendo feito antes, ele não atendia aos anseios da população. A polícia conseguiu pegar algum desses espertalhões que passaram trotes ou mascararam ilícitos eleitorais durante o processo de 2010? Eu não tenho conhecimento, infelizmente. Para fazer isso, a gente teria que fazer uma investigação um pouco mais profunda, saber quem foi que fez o telefonema. E o Disque Denúncia, um dos atrativos para a população era justamente que ele era anônimo, né? Uhum. Você não tem que se identificar para fazer isso. Então, a gente teria que se debruçar muito em cima daquilo lá. A gente achou que talvez era mais... valeria a pena. Mais producente, simplesmente... extinguir. Deixar para lá isso lá, porque não estava prestando para nada. Agora, digamos que um cidadão, ele está diante de um crime eleitoral, uma compra de voto em um determinado bairro, ele precisa telefonar, ele precisa dar a informação à polícia. Estarão disponíveis os telefones do CIOSP, o 190, e também os números da própria Polícia Federal? Perfeitamente. Olha, o CIOSP, na Secretaria de Segurança Pública, mais uma vez, eu friso esse papel importante que eles tiveram em nos auxiliar nesse processo todo. O CIOSP realmente está disponível para isso. Nós temos recebido as informações que vêm do CIOSP,
A gente está processando isso numa base de dados nossa, que depois vai ser suficiente para a gente gerar estatística das ocorrências, ou pelo menos da quantidade de ligações, da quantidade de qual foi o candidato que recebeu mais denúncia. Algumas vezes a gente faz uma filtragem daquilo, algumas vezes a gente apura, outras vezes a gente realmente vê que a coisa é muito vaga, muito sem procedência. Mas os telefones da Polícia Federal, que é o 3212-1200 ou 1229, eles estão disponíveis, certo? Para isso, eu só peço a consciência do eleitor para realmente fazer ele próprio fazer uma reflexão e ver se tem determinadas coisas que não é. Não tem cabimento você dizer. Coisas muito vagas terminam só ocupando o nosso tempo. É verdade. Né? Um determinado Eu candidato... acho que um determinado candidato, numa determinada casa, num determinado bairro... Bom, pelo amor de Deus, vamos ser um pouco mais concisos, vamos ter um pouco mais de foco, né, no que a gente tem a relatar. É verdade. Agora, como resguardar a segurança de um denunciante que verdadeiramente sabe de um crime eleitoral que está sendo cometido, mas que teme pela sua vida? A Polícia Federal dá esse suporte? Olha, depende da circunstância, né? Se realmente a pessoa estiver ameaçada, porque tem gente que meio que exagera um pouco nessa coisa da ameaça contra si. Tem gente que superdimensiona determinados fatos corriqueiros quase que irrelevantes. Quebraram o vidro da minha casa, quebraram o vidro do meu carro, recebi um telefonema. É claro que existem casos em que você vê que a situação ela é mais, como é que eu posso dizer assim, mais robusta. Ela é séria. Ela é mais séria, ela realmente é uma coisa que tem fundamento. Outras vezes você vê que é meio que exagero. Não dá para a gente estar dando segurança para qualquer pessoa. Quando a gente conversa com as nossas fontes, a gente procura preservar o máximo. Quando a gente sabe que determinada informação, por exemplo, ela corre o risco, a pessoa corre o risco de ter a sua incolumidade física atacada de alguma forma, a gente procura, dentro da medida do nosso possível, sempre preservar para que o nome daquela pessoa não seja divulgado e coisa do gênero assim. A gente procura fazer o básico do inteligente. Eu vou deixar uma pergunta aqui no ar para a gente voltar para o segundo bloco. Também vou conversar com o Dr. Fábio no segundo bloco do programa. Vou deixar a seguinte pergunta no ar. Existe uma máxima, Dr. Fábio, de que no Acre eleição muitas delas se ganha no dia, ou seja, com dinheiro. O que é considerado, em questão de valores, uma quantia suspeita mediante a lei? Me responda logo após o intervalo. Estou batendo papo com o delegado da Polícia Federal, Dr. Fábio Maia, aqui no Gazeta Entrevista. Até já.